É um privilégio servir a Deus ao lado de todos vocês aqui. Vocês são um povo pela qual Cristo se entregou na cruz do Calvário. Vocês têm noção do que Cristo realizou por nós? Ele é o pão que desceu do céu. Nenhum de nós merecíamos. Não é por causa do conhecimento do Leonardo, do conhecimento do André, não é pelo pastor Francisco, não é por você ser uma boa pessoa, mas é porque Cristo é bom. Amém. Cristo é bom, igreja. Pastor Francisco. Igreja, com muita alegria, que eu quero apresentar aos irmãos, alguns de vocês ainda não o conhecem, mas esse é o pastor Francisco Genciano, ele é da Igreja Batista Reformada de São Paulo, a nossa igreja mãe. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu nem imaginava que eu estaria plantando uma igreja e ele também ainda não era pastor. Mas ele foi o meu professor na escola bíblica dominical. É um homem muito piedoso, batista, 1689, que fez uma grande amizade comigo. E é uma alegria ele estar aqui conosco nessa manhã para nos trazer um pouco do seu conhecimento, sendo utilizado pela graça do nosso Deus. Vamos orar pelo nosso irmão. Pai, está aqui o teu servo Francisco. Nós pedimos ao Senhor para que o instrua na tua santa e gloriosa palavra, para que ele seja fiel e bíblico, amando cada vez mais Jesus Cristo e revelando isso através da mensagem que deve ser cristocêntrica para a tua glória. Que o Senhor utilize a vida do irmão Francisco, que seja menos dele e mais de ti. Para a glória do teu santo nome, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quanto tempo você precisa? Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos nós, porque somos sempre carentes dessa graça e da presença de Cristo. Eu trago um abraço afetuoso dos irmãos do Ipiranga. Essa obra aqui no Tatuapé está sempre em nossas orações. É muito bom rever tantos rostos e conhecer também outros irmãos. Então é realmente uma grande alegria para mim, para minha esposa, Sônia, podermos finalmente estar aqui com os irmãos no Tatuapé. A gente de verdade se alegra e deseja que Cristo esteja cada vez mais presente e transbordante na vida de cada um de vocês. Eu me propus nesta manhã compartilhar com os irmãos um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14 e até o versículo 2 do capítulo 8. Convido os irmãos a fazerem a leitura comigo em suas Bíblias. A palavra de Deus aqui diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum,
Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, podemos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Continuando este culto de adoração ao Senhor, queremos meditar na Tua palavra, considerar Tua palavra. E nós rogamos a Ti, Senhor. Nem quem fala, nem quem escuta pode estar sozinho. Nós precisamos da Tua intervenção, Senhor. Dá-nos inteligência espiritual, dilata nosso coração, para que a Tua palavra opere com eficácia em nós, frutificando a 100 por 1, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título que eu atribuí a essa mensagem é exatamente aquilo que Paulo clama, duas exclamações de Paulo neste trecho. Miserável homem que sou, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu dei esse título porque é exatamente disso que Paulo está falando e do que tem sido falado desde que eu pude chegar aqui e acompanhar o início desse culto, dessa necessidade que temos de Jesus Cristo operando em nós, do começo ao fim. Tudo é graça, tudo é pela graça. Nós só podemos prosseguir e caminhar e cooperar com Deus no processo de santificação pela graça do Senhor operando em nós. É disso que Paulo está falando para a gente aqui nesse trecho. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito rica, muito preciosa, muito profunda nos seus ensinos. E o contexto aqui para a gente entender o que se passa vem a partir do capítulo 5, quando Paulo está falando da morte em Adão e da vida em Cristo. Quando Paulo está falando da diferença de estar morto em pecado e morto para o pecado. E então ele adentra aqui, ainda nesse contexto de falar sobre libertação, de graça, de justificação, ele vai afunilar e falar da lei. Como entendemos a lei? Como entendemos os mandamentos de Deus? Como entendemos toda a instrução de Deus? Na primeira parte deste capítulo, Paulo vai falar da ineficácia da lei. Vai nos mostrar como a lei é incapaz de salvar. Mas por que ela é incapaz de salvar? Porque nós somos incapazes de cumpri-la. Nós somos incapazes de cumprir os requisitos de Deus. Por isso, nenhuma obra pode ser realizada para que se alcance salvação. A lei, nesse sentido, é fraca, porque nós somos fracos em cumpri-la. Veja o que ele diz aqui no versículo 6, desse capítulo 7. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos como? Em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei é santa, o mandamento é justo e bom. Mas nós não servimos, nós não buscamos o atender os mandamentos de Deus para sermos salvos, porque isso não é possível. Nós amamos os mandamentos de Deus porque fomos salvos. Nós amamos o querer do Senhor porque fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. É uma resposta, não algo que a gente possa realizar no sentido de sermos merecedores da salvação.
mas como uma resposta àquilo que Deus já operou em nós. Nesse desfrute dos méritos de Cristo no coração de cada um dos remidos de Deus. Há esse amor pela lei do Senhor. Mas há um conflito aqui, não há? Paulo apresenta esse conflito entre querer atender à lei do Senhor e não conseguir. Paulo apresenta esse contraste. Isso porque, irmãos, nós todos somos grandes pecadores. Mas Jesus Cristo é um grande Salvador. Então nós podemos com confiança saber que essa luta é vitoriosa em Cristo. É vitoriosa por causa de Cristo. Então esse conflito, essa luta aí entre o querer e o não realizar, ela vai se resolver em Cristo. É em Cristo que nós conseguimos pautar a santidade devida a Deus. É por Cristo, pela graça, pela ação do Senhor em nós que conseguimos caminhar com a santidade que Deus requer de nós. Por isso essa pessoa aqui, esse Paulo que está expondo o seu coração nesse trecho dessa maneira, só pode ser alguém que foi regenerado, alguém que foi vivificado por Deus. Porque nenhuma pessoa não regenerada teria a consciência dessa luta, desse conflito entre o querer atender à vontade de Deus, querer andar, desejar andar segundo a vontade de Deus e ver nos seus membros, no seu corpo, na sua carne, um impedimento, uma dificuldade, algo que se interpõe como obstáculo. Então, Paulo aqui, essa pessoa, esse homem remido aqui, com esse histórico de luta contra o pecado, é cada um de nós, irmãos. É cada um de nós aqui retratado por esse extravasar do coração de Paulo, apontando para a obra de Jesus Cristo na cruz. Miserável homem que sou. Essa compreensão vem pela graça de Deus, vem pela regeneração, pela ação do Espírito Santo. Miserável homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo, também vem pela ação do Senhor em nós. Então nós podemos, junto com Paulo, bradar da mesma forma, fazer o mesmo clamor diante do Senhor. Mas vamos considerar aqui mais detidamente o nosso texto dessa manhã. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui já começa esse conflito entre a essência da lei, que é espiritual, e a condição da natureza humana caída. Já se estabelece aqui um contraste. A lei é espiritual, mas nós somos carne e sangue. Paulo não está dizendo aqui que ele e nós, regenerados por Deus, somos carnais no sentido de vivermos em pecado. Não é isso que ele diz. A lei é espiritual, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele não está dizendo que somos carnais, entregues absolutamente ao pecado, porque o pecado perdeu esse poder sobre nós pela obra de Cristo. Mas ele está dizendo que esse pecado, que exercia total domínio sobre a nossa vida, ainda nos alcança de alguma forma, ainda nos inclina de alguma forma ao pecado. Esse pecado que nos rodeia, por vezes, prevalece. E é por isso que precisamos da obra de Cristo, precisamos da graça de Deus, precisamos da palavra do Senhor, precisamos da comunhão, da oração, de todos os meios de graça que Deus dispôs para que deles desfrutássemos. Porque nós temos que nos limpar. Lembra-se quando Jesus lavou os pés aos discípulos? E Pedro falou, não. Aí o Senhor falou, então você não vai ter parte comigo, então me lava inteiro. E o Senhor responde como para ele? Tu está limpo, mas é preciso lavar os pés. A nossa caminhada, a nossa peregrinação na atual dispensação, isso não é dispensacionalismo, tá, irmãos? Dispensação no sentido de esta era, esta época, este momento.
nos faz, de alguma forma ainda, vulneráveis às corrupções desse mundo por conta das inclinações da velha natureza. A verdade, então, é que só alguém vivificado espiritualmente poderia dizer isso. A lei é espiritual, eu sou carnal. Porque os fariseus tinham na lei um motivo de orgulho naquilo que eles imaginavam estar cumprindo da lei, naqueles aspectos em que eles eram capazes de cumprir a lei, ignorando o principal da lei, misericórdia, justiça e fé. Mas então esse Paulo e nós, regenerados por Deus, podemos dizer, a lei é espiritual, mas na minha velha natureza é carne, é inclinada ao pecado. Haverá um tempo em que seremos absolutamente santos, completamente santos. Haverá um tempo em que não seremos mais capazes de pecar. Mas esse tempo não é agora. Agora é o tempo em que estamos desenvolvendo, pelo agir de Deus, a nossa santidade, a nossa santificação. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Saber e fazer. Tem uma contradição aí. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Saber o que é certo e não realizar. A essência da lei e a condição do ser humano, mesmo regenerado, se dá nesse conflito entre saber a vontade do Senhor e ter que lutar para fazê-la. E ver-se impedido muitas vezes. Essa ambiguidade nos assola, nos acossa. Saber e desejar a retidão, mas executar o que se abomina. E Paulo diz aqui, eu nem mesmo compreendo esse meu modo de agir. Isso é uma hipérbole. Não é que Paulo está dizendo, eu não sei o que se passa. Porque ele está exatamente falando o que se passa, ele está explicando o que se passa. Uma hipérbole é uma figura de linguagem que faz um exagero intencional para dar ênfase a um ponto. Então, a ênfase que Paulo está dando aqui é essa contradição entre saber o que é correto diante de Deus e encontrar todas as dificuldades em cumpri-la, ou muitas dificuldades em cumprir a vontade do Senhor. Paulo entende o porquê. O porquê de saber e desejar a lei de Deus, o cumprir a lei de Deus e não conseguir, e realizar então coisa oposta. Então o que o texto aqui também afirma para nós é o que já foi dito. Não nos basta, foi dito pelo André agora há pouco, já não nos basta conhecimento, não nos basta a informação, o conhecimento. Claro que nós precisamos, mas não nos basta para cumprir a vontade de Deus. É necessário que a graça do Senhor nos sustente. Tudo é graça, tudo. Desde o momento que somos alcançados pela misericórdia de Deus, a graça vem em nosso favor e nós precisamos dessa graça continuamente. Então, desejar e conhecer a vontade de Deus passam por nós rogarmos ao Senhor pela sua graça em nós, para que possamos cumpri-la. Versículos 16 e 17. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Percebem que o conflito não é entre o remido e a lei? Não é entre o remido e a lei. Se faço o que não quero, consinto com a lei. Ela é boa. E eu sei que não estou fazendo o que eu quero, mas o que eu não quero. Então o conflito não é entre o cristão e a vontade de Deus, entre o cristão e os mandamentos de Deus. Não há conflito nenhum nisso. Lei aqui, a palavra que Paulo está usando aqui, lei, é a palavra grega nomos. Lei, regra, autoridade divina para legislar, toda a instrução de Deus, todo o mandamento de Deus, o princípio de Deus para a vida do seu povo.
É disso que ele fala. Então ele diz, a lei é boa. E se eu não faço o que eu quero, porque eu sei que a lei é boa, isso confirma cada vez mais a santidade e a justiça da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos. A vontade de Deus é essa. E em Cristo é que nós somos libertos para amar dessa forma, nessa magnitude, a lei de Deus. Só quando Cristo nos liberta para isso é que podemos fazê-lo. E quando Paulo diz aqui, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está aqui se esquivando de responsabilidade, assim como nós não podemos nos esquivar de responsabilidade. Quem peca somos nós mesmos. Somos nós. Cada vez que pecamos, a responsabilidade é nossa. Não há uma entidade alheia. Somos nós. É o mesmo Paulo quem peca, somos nós mesmos quem pecamos. O que Paulo está apontando aqui é a imperfeição da nossa condição ainda. Porque o pecado ainda remanesce, ainda está presente, ainda está ali nos perturbando. Ele não reina mais, o pecado não reina mais, mas ele ainda está lá. Ainda está lá, buscando cumprir a velha natureza, a carne, o sangue, os membros, como ele diz aqui, do meu corpo, ainda desejam a satisfação momentânea que o pecado traz. Então essa condição, o saber essa condição, nos torna mais vigilantes contra o pecado. Porque nós não arrogamos a nós nenhum tipo de poder. Não arrogamos a nós nenhum tipo de capacidade. Todo poder e capacidade vem do Senhor em direção a nós. Então isso nos torna não só vigilantes, mas nos torna humildes, nos torna aquelas pessoas que buscam cada vez mais a vontade do Senhor, pela graça, para que ela se cumpra em nós. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Na nossa carne, tem aqui como que um código genético, um DNA que nos inclina, que nos faz propensos ainda ao pecado. E nessa mesma carne, nesse mesmo corpo, com esse código de DNA, não poderia haver poder, não é possível que haja poder para vencer o pecado, prevalecer contra o pecado, sem o socorro do Senhor, sem o socorro de Cristo, sem a ação do Espírito Santo em nós. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vejam como ele insiste nesse ponto. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Entender essa contradição é importante. Por isso o Espírito Santo inspirou Paulo dessa forma, a repetir uma e outra vez esse fato. Porque é importante que nós saibamos disso, que existe esse conflito entre o querer e o realizar. Nossa mente, nosso entendimento foi renovado por Cristo. Nós temos essa mente alcançada por Cristo, nós desfrutamos dessa nova realidade. Nós somos aqueles que buscam essa transformação, buscam a mente de Cristo. A gente tem considerado a primeira carta de Pedro, lá no Ipiranga. E Pedro, quando nos fala de santificação, lá na sua primeira carta, ele fala assim, armai-vos da mente de Cristo. Armai-vos. Isso é uma palavra militar, é se equipar para o combate. Como? Com a mente de Cristo. Então nós temos que ter essa compreensão de que para realizar o querer do Senhor, para concretizarmos santificação, nós temos que estar armados da mente de Cristo. Porque existem resquícios do velho homem, já condenado, mas ainda não completamente desintegrado. Ainda ali estrebuchando e querendo arrastar-nos para o pecado. Versículo 20.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Mais uma vez, ele retoma esse tema da habitação do pecado, de como o pecado ainda habita a presente composição, constituição do nosso ser, ainda habita, ainda está ali. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, pela graça do Senhor. E até que isso se concretize, a luta está presente. Se você quiser, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler só o capítulo 17. Paulo, na sua carta aos Gálatas, uma carta muito séria, muito severa, Paulo diz assim, 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o do vosso querer. Esse é um tema que Paulo repete em outros trechos das suas cartas. Há esse conflito. Então, até aqui, irmãos, do versículo 14 ao 20, o texto sagrado está apresentando esse contraste entre o querer e o realizar, entre o desejo e a ação. Tem um contraste, porque aquilo que se é desejado não é cumprido, mas às vezes até o contrário, o oposto. Isso é a guerra espiritual, essa guerra interior que Paulo fala aos Gálatas e que vai falar agora, do versículo 21 ao 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa guerra interior aqui. Mas veja que nós não lutamos sozinhos, de modo algum. O homem interior, nascido de novo, nascido do alto, que é guiado pelo Espírito Santo, se defronta com um inimigo em si mesmo. A gente já ouviu isso muitas vezes, não ouviu? Que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Inclusive do regenerado, ou talvez principalmente do regenerado. É ele mesmo, ele se defronta com esse inimigo interno pela presença da velha natureza. E somente alguém, então, que foi alcançado por Cristo, vai discernir isso para poder agir segundo o querer do Senhor. Só quem é alcançado pela misericórdia de Deus, regenerado, vai discernir esse conflito, essa guerra. Porque quem não sabe que existe uma guerra, quem sequer sabe isso, já perdeu. Perdeu o conflito. Mas assim não são os remídios do Senhor. O Senhor nos dá consciência dessa guerra. Nos dá consciência. Os não regenerados, a pessoa não regenerada, não enfrenta isso. Ela não tem entendimento disso, dessa luta. Ela até pode ter questões morais, mas jamais vai chegar à profundidade desse entendimento aqui. Porque o pecado, irmãos, o pecado, ele atinge o homem, atinge o ser humano por completo. E quando a gente olha de longe para o outro, a gente fala, caramba, o sujeito não pensa, não raciocina, não imagina. Isso é porque o pecado, irmãos, ele age principalmente na vontade do ser humano. O raciocínio corre atrás. A inclinação do pecado na vontade do ser humano o torna tão imerso nessa condição que o seu discernimento é nulo. Mas não é assim com aqueles que foram alcançados, que tiveram a mente iluminada por Jesus Cristo. Esses anseiam a santidade, esses anseiam a vida piedosa. E sabem que na constituição, nos seus membros, no carne, no sangue, há esse conflito, essa luta a ser enfrentada. Por isso vem então o primeiro brado de Paulo, nesse trecho, no versículo 24.
Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado, infeliz, miserável. A maioria das versões traduz essa palavra por miserável. Pelo menos uma delas traduz por desgraçado. É uma tradução também válida. Desventurado, infeliz, miserável, desgraçado. Esse é o clamor de quem tem compreensão da santidade de Deus e de si mesmo. Tem compreensão de como Deus é 3 vezes santo e do quanto a constituição humana é maculada pelo pecado. Miserável homem que sou. A nossa justificação, irmãos, a regeneração, a remissão, a justificação é um ato acabado. Quando nós somos alcançados por Deus, levados a Cristo, e os méritos de Cristo nos são, pela misericórdia, atribuídos, isso está feito, acabado. A sentença foi decretada por Deus, salvo, justificado. Mas a nossa santificação, irmãos, ela é um processo. E muitas vezes árduo. Não é incomum cristãos que enfrentam ao longo da sua vida maior angústia do que quando foram alcançados pela graça. Foram alcançados pela graça, tiveram discernimento do pecado, da sua condição, e também foram apontados para Cristo, correram para Cristo, porque a graça assim os conduziu. Mas à medida que caminham e mais conhecem da santidade de Deus, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, pode ser que aquela angústia seja ainda maior, como parece ser a de Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tem algumas interpretações fantásticas para esse corpo desta morte. Mas aquilo que Paulo está falando aqui, é que ele já vem repetindo, falando da constituição humana, o corpo desta morte. Porque o salário do pecado é morte. Então o corpo desta morte é o corpo do pecado. Aqui mesmo em Romanos 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. É o corpo desta morte. Mas foi crucificado com Cristo, mas me perturba. Quem me livra disso? Quem pode me livrar? Mas esse não é um clamor sem esperança. Porque na sequência, Paulo faz dá outro brado. Porque ele sabe que aquele que começou boa obra nele e em nós é fiel para completá-la. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne da lei do pecado. Mas aqui, a exclamação é de exaltação. Graças a Deus por Jesus Cristo. O cristão lamenta toda vez que o pecado prevalece, lamenta essa condição, quer ser totalmente santo, mas ele sabe que essa guerra aqui, essa luta, não é uma luta perdida ou indefinida, uma luta da qual não se sabe o que vai acontecer, porque em Cristo, estando em Cristo, a vitória já foi decretada. Pela graça do Senhor em nós, pela ação do Senhor em nossa vida. Então, segundo a constituição humana, inclinação para o pecado. Mas segundo a novidade de vida em Cristo, a mente renovada, nós já não somos mais escravos absolutos do pecado, mas nós somos escravos por amor que se deleitam na vontade de Deus. Então Jesus está conosco nessa luta diária em favor da santidade e da piedade.
E então Paulo, agora no versículo 8, conclui dessa forma: agora, pois, graças a Deus por Jesus Cristo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que gloriosa realidade, que glorioso fato da obra de Cristo. No capítulo 7, o Espírito Santo é mencionado uma só vez, indiretamente, mas aqui no capítulo 8, Paulo apresenta a perfeição, a eficácia, o poder do Espírito Santo em nos conduzir a Cristo, para que tenhamos salvação, remissão de pecados. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Já não há mais condenação. Nós não buscamos cumprir a lei de Deus, achando que com isso seremos salvos. Mas exatamente porque fomos salvos, nós amamos a lei de Deus e queremos cumpri-la. A lei é santa e o Espírito operando em nós nos fortalece para que possamos atender ao querer do Senhor. Nenhuma condenação. Ninguém pode nos acusar. A justiça de Deus foi cumprida por Cristo. A ira, a justiça de Deus satisfeitas por Cristo. Então, miserável homem que sou. Verdade. Graças a Deus por Jesus Cristo, uma verdade muito mais gloriosa, que se sobrepõe sobre nós. O novo nascimento é esse, irmãos. Ele vem acompanhado desse poder pelo Espírito Santo para que a gente possa militar contra a nossa tendência humana natural. Para que a gente possa, então, fazer prevalecer o desejo que a mente de Cristo colocou na nossa mente. A título de reflexão e aplicação, irmãos, eu quero pontuar que a gente vive, então, assim, tensionado entre essas duas realidades aqui, essas duas condições, essas duas leis, esses dois princípios. O princípio da vontade de Deus e o princípio do querer da carne. E isso não pode ser ilustrado por esquizofrenia. Eu já vi alguns intérpretes da Escritura, alguns gigantes, ilustrar esse conflito como esquizofrenia. Mas isso não é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença mental grave, que afasta a pessoa da realidade, faz ela ter alucinações. Mas o crente aqui, o remido aqui, o regenerado, o que ele mais experimenta é o descortinamento da realidade. É só porque a realidade lhe foi apresentada pela ação de Deus que ele pode agir dessa forma e ter esse conhecimento e entender esse conflito. Isso também não é dupla personalidade, médico e o monstro. Não somos nós mesmos que convivem com essa dualidade, simultaneamente justos e pecadores. Lutero falou isso, né? Simultaneamente justos e pecadores. Assim é. Mas ao invés de gerar desespero e prostração, nós devemos exaltar a Cristo, sabendo disso, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito vai prevalecer e vai nos encaminhar para a santificação. Então, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Vem acompanhado sempre de graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim. Quando Deus nos encurrala com a sua graça, não é essa a nossa experiência com a graça de Deus? Deus nos encurrala, né? Deus nos coloca no canto ali e fala assim, agora acabou. Tu vai receber a minha misericórdia e pronto. Assim o Senhor faz. Assim o Senhor opera, mostrando não só a condição do pecado, da sua santidade e a torpeza do pecado humano, mas também mostra Jesus como o nosso Salvador. Veja que a graça de Deus é sempre assim, cheia de bondade. Não só mostra o pecado, e agora? E agora? Lembra do sermão de Pedro, no dia de Pentecostes? O que faremos agora, irmãos? Os judeus ali perguntaram, arrependei-vos. Então a graça mostra, ilumina,
faz com que tenhamos o entendimento acerca do pecado, mas também nos mostra Cristo. Nos mostra a catástrofe da nossa condição, mas também nos mostra a eucatástrofe. Alguém já ouviu essa palavra antes? Eucatástrofe. Essa palavra ela foi inventada. Foi inventada por um escritor, professor de literatura. Ele é bem famosinho. Devem ter ouvido falar já do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Ele criou essa palavra eucatástrofe para falar dessa reviravolta. Quando aquele personagem está ali, é iminente a destruição, não tem mais o que fazer. Catástrofe. Então, na sua concepção ali da literatura fantástica, a reviravolta se chama eucatástrofe. Então, quando o Senhor vem e nos encontra nesse mundo, nesse universo que Calvino chamou de o teatro da glória de Deus, ele nos mostra as duas coisas, catástrofe e eucatástrofe. Essa é a sua catástrofe, pecador, condenado à destruição, mas aqui, Jesus Cristo, o Salvador. Assim o Senhor faz. Por isso nós podemos dizer, sim, porque é verdade que somos grandes pecadores. Mas podemos dizer com muita convicção que Jesus Cristo é um grande Salvador. John Newton, ele foi um capitão de navio negreiro, antes de ser alcançado pelo Senhor, antes de ser tornado um cristão, ser levado ao arrependimento. Ele é muito famoso também. Ele compôs um hino que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, chamado Amazing Grace. Ele no fim da sua vida, já muito idoso, ele falou o seguinte, ele falou, minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Essa é a nossa alegria. Cristo é a nossa vitória. Vamos orar? Senhor, como nós somos gratos a Ti pela obra de Cristo na cruz. O Senhor nos alcançou com tanta misericórdia, com tanta graça, que nós queremos de fato, Senhor, cumprir o Teu querer, conhecer o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a conhecer Tua vontade, toda a Tua lei, tudo aquilo que o Senhor quer para nós como Teu povo, como Teus filhos, como Teus servos. Nos ajuda a compreender e a cumprir. Que a graça seja transbordante em nós, para que o Senhor tenha toda a glória na nossa vida. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém.